Prosseguimos a nossa caminhada da Quaresma, segundo domingo, que não é só uma caminhada que será vencida de forma automática, percorrendo os 40 dias que a Igreja nos propõe, mas essa caminhada quaresmal é a ocasião para revermos a nossa vida cristã, testemunho da nossa fé, nossa vida de comunidade, nossa vida fraterna. E especialmente nesse domingo, o da transfiguração do Senhor, fazer essa caminhada, essa revisão de vida cristã à luz da palavra de Deus, à luz de Jesus, a palavra por excelência, palavra essa que nós devemos acolher em nossa vida como discípulos bons, maduros, adultos, ouvirmos essa palavra. Jesus que toma consigo 3 dos seus discípulos, primeiramente para tê-los como testemunhas, mas também a escolha desses 3, ela é proposital. 6 dias antes da transfiguração, Jesus fizera o primeiro anúncio da sua paixão, que o Filho do Homem deveria sofrer muito, padeceria o suplício, a morte de cruz. Qual o sentimento que apoderara-se dos discípulos? Inacreditável, é impossível que o nosso Senhor, o Messias, padeça isso. E ainda Jesus dizia, sem condescendência alguma, que o Filho do Homem deveria sofrer muito. Foi quando Pedro disse, um dos escolhidos para ir à montanha: Senhor, não vá então para Jerusalém, Deus o livre disso. Os irmãos Tiago e João ficaram discutindo entre eles e os outros, quem é o maior? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda no reino de Jesus? Jesus os leva consigo para mostrar-lhes que a cruz não é o fim. Que pior do que a morte de cruz é a morte que já se instalara no coração dos discípulos, que pode instalar também uma vida cristã mortal, indiferente, apática no nosso coração. Então essa morte instalada na nossa vida cristã, na nossa vida de comunidade, ela é pior do que a morte somada ao sofrimento de Cristo. Então Jesus, no monte transfigurado, na expressão de São Leão Magno, ele arranca do coração dos discípulos a cruz. Nessa antecipação da glória da ressurreição, não só a ressurreição de Jesus, mas também a antecipação da nossa ressurreição, Jesus dá a eles uma gota de mel. Uma gota de mel, aquele unguento, aquela unção, para que eles continuem servindo e seguindo a Jesus no seu ministério público. Mas Pedro gostou muito do que viu. Jesus transfigurado, cheio de luz, tal qual tantas vezes ele iluminou os olhos dos cegos, sua roupa branca, tal qual a brancura da pele de tantos doentes, de leprosos, que ele curara. Então é inacreditável que esse homem de tanta bondade, de amor infinito, ele vá passar pela morte, e uma morte tão triste, a morte de cruz. Senhor, é bom estarmos aqui.
façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro talvez tivesse mais coisa para falar, mas o seu discurso foi interrompido com a voz do Pai, que manifesta-se na nuvem, uma nuvem que os envolve, toda uma teofania, toda uma manifestação de Deus. Porque a repreensão de Deus, a intervenção do Deus Pai. Este é o meu Filho amado, no qual me alegro, escutai-o. É a segunda e última vez que o Pai fala. Qual foi a primeira? Com a mesma fala, por ocasião do batismo. Tanto no batismo quanto na transfiguração, ouve-se a voz do Pai na mesma fala. Esse Jesus que é batizado, esse Jesus transfigurado, é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, eu encho-me de alegria. Agora na transfiguração, a exortação maior: escutai-o. Por que então Deus intervém? Porque Pedro estava equiparando Jesus a Moisés, a lei, e a Elias, o profeta. Deus está dizendo: não, Jesus é mais do que a lei. Ele é o libertador, Ele é o mestre, Ele é o verdadeiro profeta, Ele é a palavra. Ele é a palavra. Por que o convite de descer? É bom estarmos aqui, e poderíamos até dizer que esse momento litúrgico dessa assembleia reunida é uma experiência de Tabor, é uma experiência de transfiguração. Quantos de nós, em profundas experiências místicas de oração, na comunidade ou em momentos de retiros, de encontros, a gente gostaria assim: ai, se pudesse o tempo parasse o relógio, esse momento de êxtase espiritual perpetuasse para sempre. Mas não, foi bom, é bom estarmos aqui. Melhor ainda será, movidos pela experiência de fé, fortalecidos pela palavra que nos foi proclamada, irmos cuidar da vida sofrida, da vida maltratada, da vida desfigurada, porque a figura é a dignidade dos filhos e filhas de Deus, é o irmão e a irmã, é a figura humana. O desfigurado é o que está abaixo da sua dignidade, pelo sofrimento, pelo tráfico humano que desfigura a história, a dignidade dos filhos e filhas de Deus. E a transfiguração é além da figura, é o que somos chamados a sermos, é o que seremos em Jesus, mediante a escuta atenta da palavra. Palavra esta de Deus que Abraão, na primeira leitura, o início da vocação de Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, contrapondo a humanidade anterior, desobediente, rompendo com Deus, Abraão escuta o chamado, obedece. Não há obediência sadia sem uma escuta atenta. Para obedecermos a Deus, nós temos que escutá-lo. Para praticar a palavra de Deus, nós temos que ouvi-la bem. E foi o que Abraão, aí na primeira leitura, ouviu. Sai, deixa a tua terra, deixa o teu clã. E para um israelita, deixar a terra era demais. Era demais. Tá certo que me desculpem aqui, Abraão não era israelita ainda, agora me fugiu aqui a origem de Abraão, me perdoe. Mas deixar aquilo que ele tinha era bem mais difícil do que aquele filho que não quer deixar a casa quando chega a hora do casamento. Mas ele deixou tudo.
por obediência à palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo a segunda leitura, a sua segunda carta. Timóteo, um jovem, mas ardoroso apóstolo, a serviço da comunidade de Éfeso, mas sente-se muito jovem, ainda como que desanimado. Paulo o exorta a aproveitar, fazer bom uso da graça de Deus que manifestou em Jesus, que fez a vida brilhar. Bonita a expressão de Paulo na segunda leitura. A vida que brilhou em Jesus é a transfiguração. Nós somos feitos para brilhar em Jesus. Todo brilho fora da fé, fora do compromisso com Jesus, da escuta da palavra, todo sucesso, e é bom dizer que cristão, batizado, seguidor de Jesus, não foi feito para ter sucesso. Quem quer ter sucesso na vida, deixe de Jesus. Nós somos chamados em Jesus, é bem mais do que ter sucesso. Somos chamados para a salvação, para a felicidade eterna. Sucesso agora eu tenho, à tarde eu não tenho mais. Porque aquele mesmo que me deu sucesso, depois tira-me o tapete. Agora, quando Deus decidiu, pela minha salvação, pela minha felicidade, custe o que custar, Ele, no que depender dEle, a realizará. Salmo 31, Senhor, em vós esperamos, venha sobre nós a vossa graça, venha sobre nós a vossa salvação. Graça e salvação que não acontecem sem a obediência atenta, sem a escuta atenta da palavra de Deus. Que esse tempo da quaresma então seja um tempo de maior cuidado com a palavra ouvida e também praticada. Que Maria ponha-se a caminho conosco para essa experiência do Tabor, é muito importante, mas que também Maria não se afaste jamais de nós quando estivermos no apostolado, descidos do Tabor, na lida da planície. Ó Mãe querida, ponha-se junto com a igreja do teu Filho Jesus.